Bom dia, meu querido irmão, minha querida irmã. Que a paz do Senhor esteja sobre a sua vida. Olha só, Deus quer cuidar de você. Deus quer ter um relacionamento íntimo contigo. Mas talvez hoje você se sinta longe, afastado de Deus. Talvez você foi se afastando aos poucos, de pecado em pecado, de mentira em mentira, de escuridão em escuridão, e agora você percebe que está distante da casa do seu Pai. Ouça o que eu vou te dizer agora. Deus ainda te ama e Ele te recebe de volta hoje. O Senhor quer te dar novas vestes. Ele quer calçar os seus pés com sandálias novas. Ele quer perdoar os seus pecados e te receber de volta em sua casa. Na casa dele, você vai habitar todos os dias da sua vida. Deus quer cuidar de você. E você? Você quer esse cuidado? Se você quer, escreva aqui nos comentários. Deus cuida de mim. Amém? Deus cuida de mim. Eu quero ler com você o texto que está no Evangelho de Lucas, capítulo 15, do verso 20 ao verso 32. Está escrito: Então o filho voltou para casa. Quando ele ainda estava longe de casa, o pai o avistou e, com muita pena do filho, correu, o abraçou e o beijou. Pai, disse o filho, pequei contra Deus e contra o Senhor, e não mereço mais ser chamado de seu filho. Mas o pai ordenou aos empregados: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel no dedo dele e as sandálias nos seus pés. Também tragam e matem o bezerro gordo. Vamos começar a festejar, porque este meu filho estava morto e viveu de novo. Estava perdido e foi achado. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando ele voltou e chegou perto de casa, ouviu a música e o barulho da dança. Então chamou um empregado e perguntou: o que está acontecendo? O empregado respondeu: o seu irmão voltou para casa, porque está são e salvo, e o seu pai mandou matar o bezerro gordo. O filho mais velho ficou zangado e não quis entrar. Aí o pai saiu e insistiu com ele para que entrasse. Mas ele respondeu: faz tantos anos que trabalho como um escravo para o Senhor e nunca desobedeci a uma ordem sua. Mesmo assim, o Senhor nunca me deu nem ao menos um cabrito para eu fazer uma festa com os meus amigos. Porém, esse seu filho, que desperdiçou tudo o que era do Senhor, gastando com prostitutas, voltou para casa e o Senhor manda matar o bezerro gordo para ele. Então o pai respondeu: meu filho, você está sempre comigo e tudo o que é meu é seu. Mas era preciso fazer esta festa para mostrar a nossa alegria, pois o seu irmão estava morto e viveu de novo. Estava perdido e foi achado. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, olha só que interessante. O filho pródigo, depois de ter gasto toda a sua herança, depois de ter saído da casa do pai e desonrado a confiança dele, volta para casa. O pai o recebe, não do jeito que ele merecia, mas do jeito que ele precisava naquele momento. Já o irmão, que permaneceu fiel, que sempre esteve ali fazendo tudo certo, não conseguiu entender como aquele que tinha errado tanto estava sendo recebido com honra, com festa. Para ele, aquilo não era justo. Era como se ele dissesse: meu irmão não merece isso. E é como se o pai respondesse: ele realmente não merece, mas é isso o que ele precisa. Essa é a maravilhosa graça de Deus. Ele nos amou
mesmo quando ainda estávamos no pecado. Ele nos limpou, nos restaurou e nos deu uma nova chance. Não porque a gente merecia, mas porque nós precisávamos. Talvez hoje seja o dia em que você está voltando para Deus, voltando para a casa do Pai. E eu acredito que existe algo que você precisa saber. Voltar para a casa do Pai, voltar à presença dele, não é o fim da história. Na realidade, é o começo de uma nova caminhada. Sim, Deus vai te dar novas vestes, mas se você não vigiar, vai acabar sujando essas roupas do mesmo jeito que sujou as antigas. Se continuar desejando aquilo que te afastou de Deus, você vai cair de novo na mesma vida vazia de antes. Então, abra os olhos, não se engane com o brilho falso daquilo que te levou para o fundo do poço. Pare de admirar o mal. Pare de justificar os seus próprios erros. Pare de chamar de liberdade aquilo que é escravidão disfarçada. Deus te chamou de volta para uma nova vida. Mas essa nova vida exige decisão, vigilância, maturidade. Não dá para viver na casa do Pai com o coração ainda preso à terra distante. Ele está te recebendo com amor. Está colocando um anel no seu dedo, sandálias nos seus pés, vestes novas sobre você. Deus está te abraçando mais uma vez. Então, agora é a sua vez de honrar esse abraço, de valorizar esse recomeço, de viver como filho e não como alguém que está de passagem. Eu quero orar pela sua vida. Escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Se o Espírito Santo trouxer à sua mente o nome de alguém por quem você está orando, coloque o nome dessa pessoa aqui. Se existe alguma situação específica com a qual você tem lutado, com a qual você tem travado batalhas internas e externas, escreva ela aqui nos comentários. Amém? E se você quiser receber uma palavra de Deus todos os dias, aqui no YouTube, é muito simples. Aqui embaixo no vídeo tem um botão escrito assim, inscreva-se. Você vai clicar nesse botão. Quando você fizer isso, você passa a ser inscrito aqui no canal e você pode acompanhar diariamente essa corrente de fé e de oração. Amém? Não se esqueça de ativar as notificações, porque assim você vai ser avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. Vamos falar com Deus nesse momento. Pai amado e querido, muito obrigado por essa palavra de hoje. Eu sei que ela é necessária para muitas pessoas que estão aqui ouvindo essa mensagem. Obrigado por nos lembrar que o Senhor cuida de nós. Somos gratos porque, mesmo quando nos afastamos, o Senhor continua de braços abertos. Obrigado por nos esperar com paciência, com amor, com graça. Nós reconhecemos que precisamos do teu cuidado, precisamos da tua presença. Queremos te pedir perdão por todas as vezes em que voltamos para a tua presença, mas sem vigilância. Perdão por termos vestido novas vestes e mesmo assim olhado para trás, desejado as coisas da velha vida que levávamos. Nos perdoe por termos admirado o mal, dando outros nomes para aquilo que simplesmente se chama pecado, e por termos dado espaço para aquilo que nos afastava de Ti. Nos limpa, Senhor, nos transforma por dentro. Nós queremos ser diferentes. Derrama o seu perdão na vida dessa pessoa agora, Senhor. Que ela entenda que nem a morte pode separá-la do Senhor. Que ela pare de fugir da Tua presença, da Tua casa. Eu entrego em Tuas mãos essa pessoa que está voltando hoje, que está cansada, ferida, que se sente suja e envergonhada. O Senhor conhece o coração dela. O Senhor viu o momento em que ela caiu, mas também está vendo agora esse instante em que ela decide se levantar. Eu oro para que ela sinta o Teu abraço
no mais íntimo do seu ser. Que ela entenda que o Senhor a ama e que esse amor precisa estar acima dos pecados, dos desejos e dos impulsos. Que essa pessoa que me ouve agora perceba que está sendo recebida de volta. Não como escrava, como serva, como servo, mas como filho, como filha do Senhor. Eu oro por essa pessoa que precisa aprender a vigiar nas suas palavras, nas suas atitudes, nas suas companhias. Essa pessoa que precisa de força para cortar laços com o passado, que precisa de coragem para andar com as novas vestes e não se contaminar mais. Ajuda ela, Senhor, a abrir mão dos desejos errados, das distrações do mundo, daquilo que a levou para longe da casa do Pai. Eu apresento diante do Senhor todos os pedidos de oração que estão sendo escritos aqui nos comentários desse vídeo. Eu oro por aqueles que têm chorado por seus filhos, por maridos e esposas, por familiares, por essa pessoa que escreveu o comentário aqui em meio às lágrimas. Eu oro por aqueles que não tiveram força, Senhor, para expressar em palavras aquilo que estão sentindo, mas que estão orando em silêncio agora. Que a tua vontade se cumpra na vida de cada um, pois o teu cuidado na vida de cada um é real. Nós cremos nisso. Que essa pessoa viva um recomeço de verdade na tua presença, pela fé, na obediência e no amor. É por isso que eu oro e te agradeço. Em nome de Jesus, amém e amém. Receba essa palavra no seu coração. Não importa o quanto você tenha se afundado no pecado, a graça de Deus é suficiente e poderosa para te alcançar onde você estiver e como você estiver. Amém? Receba isso pela fé, em nome de Jesus. Se essa mensagem abençoou a sua vida, não guarde só para você. Clica aqui no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande ela para os seus grupos, para os seus contatos e para aqueles que você sabe que precisam de um recomeço. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Bom dia, meu querido irmão, minha querida irmã. A paz do Senhor Jesus. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu quero convidar você para mais uma reflexão do Minuto com Deus. Sabe, irmãos, o inimigo todos os dias investe na nossa vida. Só que Deus, através do Espírito Santo, também investe. E hoje Deus tem algo para nos ensinar. Aliás, todos os dias Deus tem algo a nos ensinar. Cabe a nós escolhermos quem nós vamos ouvir e o que nós vamos valorizar. A palavra de Deus para a nossa vida, as promessas de Deus, ou os sussurros mal falados do inimigo, a voz do inimigo. E eu sei que se você clicou aqui nesse vídeo, é porque você escolheu ouvir o que Deus tem a dizer para você. E isso já faz toda a diferença, amém? Eu quero ler com você Salmos 119, do verso 1 ao verso 3. Está escrito assim: Como são felizes os que andam em caminhos irrepreensíveis, que vivem conforme a lei do Senhor. Como são felizes os que obedecem os seus estatutos e de todo o coração o buscam. Não praticam o mal e andam nos caminhos do Senhor. Que você possa ser essa pessoa, bem-aventurada, feliz, que busca a Deus todos os dias, de todo o coração e que anda nos caminhos dele. Você deseja estar sempre na presença do nosso Pai? Se você deseja isso, eu te convido a escrever aqui nos comentários essa afirmação de fé. Escreva assim, olha, eu estou na presença de Deus. Amém? Declare isso pela fé,
Eu estou na presença de Deus. Se você não puder escrever, apenas pense nessa expressão. Eu estou na presença de Deus. Não importa o que você esteja enfrentando nesse momento, não importa como esteja a sua vida espiritual, sua vida financeira, sua vida sentimental, você está na presença de Deus. Amém? Permita que os céus e a terra testemunhem essas palavras. Em Salmos 27, versículo 4, está escrito o seguinte: uma coisa pedi ao Senhor, é o que procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar sua orientação no seu templo. Davi constantemente buscava a presença do Senhor. Ele sabia o quão importante era estar face a face com Deus. Só que, para todos que conhecem, mesmo que de forma superficial, a história do rei Davi, sabem que em um determinado momento da sua vida, ele se afastou da presença de Deus. E quando isso aconteceu, coisas terríveis ocorreram com ele. E algumas até geraram grandes consequências na vida do rei Davi. Davi cometeu o erro de ceder às tentações e às fraquezas humanas. E isso o levou a pecar. E o pecado faz com que nós nos afastemos da comunhão íntima com Deus. Isso nos ensina que, mesmo aqueles que tiveram uma relação muito próxima com o Senhor, também podem enfrentar momentos de fraqueza, de frieza espiritual, onde eles podem se desviar, podem ser vencidos pelas tentações. Mas o salmista Davi também nos mostra o poder do arrependimento e da busca pela restauração. Ele reconheceu seus erros, se humilhou diante de Deus e procurou restaurar o seu relacionamento com o Senhor. Através desse processo, Davi experimentou o perdão divino e a restauração da sua comunhão com o Pai. Por isso, independentemente do que tenha acontecido com você, independentemente de onde você tenha estado, por onde você tenha andado, assim como Davi, você precisa buscar diariamente permanecer na presença do Senhor. E isso requer vigilância espiritual, requer uma busca constante pela santidade e um coração disposto a se arrepender e retomar a caminhada. A presença de Deus nos fortalece, nos guia e nos protege dos ataques do inimigo. Ela nos permite desfrutar da plenitude da vida que Deus tem para nós. Antes, você andava na presença de Deus, e eu sei que eu estou falando aqui para muitas pessoas, mas por algum motivo, por alguma circunstância, você acabou se afastando da vontade do Senhor, dos planos dele para a sua vida. E em momentos assim, eu sei que é difícil a gente encontrar forças para voltar. A culpa pelos erros que você cometeu e o medo de como Deus vai te receber de volta, essas coisas acabam tomando espaço na sua mente e te paralisando. Mas hoje eu quero que você entenda, eu quero que você saiba de uma coisa. Essa culpa não foi Deus quem colocou no seu coração. O que o Espírito Santo faz nascer dentro de nós é o arrependimento. E eu queria te explicar isso. Existe uma diferença enorme entre culpa e arrependimento. A culpa faz você se lamentar pelo que aconteceu. Faz você ficar triste, remoendo aquela situação, pensando em como as coisas poderiam ter sido diferentes. Só que a culpa te prende nesse lugar de se eu fosse outra pessoa, talvez eu conseguisse agir de forma diferente.
A culpa te convence de que você é assim mesmo, que não tem mais jeito, que não tem como mudar. Mas o arrependimento que vem de Deus é diferente. Ele te faz enxergar o erro, te faz entender o que você fez de errado. Mas não para que você fique preso ao passado, mas para que você abandone o erro. O arrependimento não te faz pensar o tempo todo no pecado que você cometeu. Isso é um papel da culpa. O arrependimento faz você entender que esse pecado já foi lavado, já foi pago pelo sacrifício de Jesus. Foi lavado pelo sangue derramado na cruz. E que continuar nesse caminho de pecado vai te trazer destruição, maldição e afastamento da presença de Deus. A culpa vira, para muitas pessoas, uma desculpa para continuar pecando. Afinal, abre aspas, eu sou assim mesmo e não tem mais jeito. Mas o arrependimento te confronta. Ele te mostra possibilidades, uma nova vida, um novo caminho, uma nova saída. Então, se você está ouvindo essa mensagem, o que eu quero deixar aqui para você, abandone esse pecado. Se afaste desse pecado. Feche essas brechas que você tem dado. Abandone esse hábito que está te levando para longe de quem você ama, que está destruindo a sua mente, que está traindo seus princípios. Deus está te chamando hoje para viver de forma diferente. E esse arrependimento que Ele está colocando aí dentro no seu coração é o primeiro passo para isso. Eu quero orar pela sua vida agora. Então, escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Amém? Se você não escreveu ainda, declare pela fé: eu estou na presença de Deus. Deixe o seu joinha, o seu like aqui nesse vídeo, porque isso nos ajuda a alcançar outras pessoas. Quando você dá o like, o YouTube entrega esse vídeo para outras pessoas e assim você acaba abençoando a vida de alguém que você nem conhece. Se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrito e ative o sininho das notificações. Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Se você quiser apoiar o trabalho que nós fazemos aqui, seja membro do canal ou nos apoie através da nossa chave Pix, que é o nosso CNPJ e está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Vamos falar com Deus nesse momento. Deus amado, Deus querido, obrigado pela Tua palavra que sempre nos traz de volta à vida. Obrigado por esse amor que insiste em nos alcançar, mesmo quando nós já tínhamos até perdido as forças. Obrigado pela Tua misericórdia, Pai, que não falha. Obrigado pela Tua graça infinita e por ainda estarmos aqui, tendo essa chance de recomeçar. Nós queremos Te pedir perdão. Nos perdoe pelas nossas falhas, pelas vezes em que nos afastamos da Tua presença, pelas decisões erradas que tomamos. Perdoa, Senhor, os pensamentos que nos afastaram de Ti, as palavras que não deveríamos ter dito e os caminhos por onde andamos quando sabíamos que aqueles caminhos não representavam a Tua vontade. Nós sabemos que o pecado machuca o nosso espírito e nos desconecta da Tua paz. Mas hoje escolhemos voltar e queremos permanecer no Senhor. Deus, eu oro por essa pessoa que está me ouvindo. O Senhor conhece o coração dela, a história dela, tudo que ela tem vivido. O Senhor sabe o peso que ela carrega, as lutas que enfrenta, muitas vezes calada, os medos que ninguém vê, os desejos sinceros que ela até já parou de contar para as pessoas, mas que ainda carrega no coração. Visita agora essa mente, esse coração, essa família. Que a Tua presença traga alívio, luz e direção.
Eu oro por essa pessoa que está cansada, que talvez esteja travando uma batalha interna, mesmo sorrindo por fora, mesmo mantendo as aparências. Essa pessoa que já tentou mudar, que já pensou em desistir, que não sabe mais se consegue voltar a ser quem ela era. Deus, entra agora com a tua força, entra com o teu vigor. Mostre a ela que ainda há tempo, que ainda há vida, que ainda existe perdão, que nós ainda temos chance de sermos transformados. E se ela estiver se sentindo distante, perdida, culpada, mostre a ela que o Senhor está por perto, que o Senhor não rejeita um coração quebrantado. Ó Deus, se existe alguém que foi alcançado por essa mensagem, que está presa ou preso em um vício, numa rotina de pecado, numa confusão de sentimentos, quebra essas correntes agora, Pai. Restaura a identidade, restaura a visão, os valores. Dê força para que ela possa romper com aquilo que tem destruído a alma dela. Eu oro pela família representada aqui nesse comentário, Deus, pelos filhos, pelos pais, por esse casamento, por esse namoro, por essas amizades que tanto têm influenciado essa pessoa. Quebranta aquilo que precisa ser quebrantado. Levante o que precisa ser restaurado. Feche as portas, Senhor, que tem provocado dor na vida dela. Onde houver confusão, gritaria, que o Senhor estabeleça a tua paz. Onde há escassez, que o Senhor providencie o sustento, as necessidades supridas. Onde houver frieza espiritual, que o teu amor aqueça esse coração. E se houver alguém que está enfermo, ó Deus, seja no corpo, na alma ou no espírito, alguém que está precisando de um milagre, que o Senhor vá ao encontro dessa pessoa. Que cada clamor aqui mencionado nos comentários seja visto e considerado pelo Senhor. Que essa oração que nós estamos fazendo aqui seja resposta para muitas pessoas. E que esse momento seja o início de uma grande virada na vida dele e na vida dela. Eu oro por todos os nomes, todas as situações mencionadas, todos os pedidos escritos aqui nos comentários. E também aqueles que não foram escritos, mas que ficaram no silêncio da alma. Cada palavra aqui, Senhor, representa um grito de socorro, um clamor de pedindo por ajuda, um desejo sincero por mudança. Que o Senhor responda a cada um, segundo a tua vontade. Que tudo se cumpra no tempo certo, no tempo do Senhor. Que essa pessoa que está me ouvindo agora tenha fé o suficiente para confiar, esperar e continuar te buscando. Nós te louvamos e te agradecemos. Em nome de Jesus, amém e amém. Você sofre com ansiedade na hora que você vai dormir? Você sofre com a insônia? Pensando em pessoas assim, eu sei que são muitas, nós criamos um conteúdo especial para você, para que você tenha uma boa noite de sono, para que você ouça essa mensagem e pegue logo no sono. Muitos irmãos gostam de escutar as mensagens antes de dormir. Por isso, todos os dias, às 22 horas, nós estamos fazendo lives com mensagens sem interrupções, acompanhadas de efeitos sonoros da natureza, especialmente para você que tem essa dificuldade de dormir. Essas lives, elas começam às 22 horas e vão até amanhã, vão até de manhã. Só que funciona assim, um dia a live acontece aqui no canal Minuto com Deus.
No outro dia, no canal Minuto Reflexão. Eu sempre aviso aqui no YouTube, na aba Comunidade, que são os posts, né, que a gente coloca aqui no YouTube. Então, eu sempre aviso onde essa live vai acontecer. Mas não tem erro. Deu 22 horas, é só você correr para o canal Minuto com Deus. Não está ao vivo lá não? Vai lá no Minuto Reflexão, que a live vai estar lá, sendo transmitida. Amém? Compartilhe esse vídeo com todas as pessoas que você sabe que precisam se fortalecer. Pessoas que precisam ouvir essa mensagem. É só você clicar aqui no botão compartilhar, selecionar a opção WhatsApp e mandar para os seus grupos, para as suas listas, para as pessoas que você ama. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. E se eu te dissesse que o mal que te consome hoje, a dor, a doença, o desânimo, pode ser apagado da sua vida em poucas semanas para sempre? Na Bíblia tem um relato impressionante. Naamã era um comandante poderoso, mas ele sofria de lepra, que era uma doença incurável naquela época. Algo considerado sem volta. Mesmo com poder, prestígio e todos os recursos possíveis, nenhum médico pôde curar Naamã. Mas quando ele se humilhou e obedeceu à ordem de mergulhar 7 vezes no Rio Jordão, ele experimentou o milagre. A sua pele foi completamente restaurada. Esse milagre transformou não apenas o corpo de Naamã, mas a sua fé e o seu destino. Quando nós acreditamos, obedecemos e entregamos a nossa fraqueza, é aí que Deus realiza o impossível. Sabe o que você precisa fazer? A primeira coisa é reconhecer que você não dá conta sozinho. Admitir sua fragilidade. Dizer assim: eu acredito, Deus pode me restaurar. E persistir. A cura verdadeira exige fé e constância. Eu te convido a buscar esse caminho, porque você não merece viver preso à dor. Deus quer que você experimente uma vida plena. Você precisa buscar esse caminho, porque a saúde não é luxo, é alicerce para os seus sonhos, para a sua família, para o seu propósito. Você precisa buscar esse caminho porque quando você é curado de dentro para fora, sua mente, seu corpo, seu espírito começam a operar em concordância e a sua vida muda de patamar. Se você alcançar esse ensinamento, você terá sua vitalidade restaurada, um corpo forte, uma mente clara, emoções equilibradas. Você terá sua confiança renovada e você passará a viver com expectativa e não com medo ou com passividade. Você terá o propósito de vida ativado, com saúde, com paz. Você retoma seus sonhos e a sua missão. E para que você possa se aprofundar nesses ensinamentos, eu criei, juntamente com a minha equipe, o método Vida Abundante, que é um caminho completo de cura e de restauração mental, emocional e física, além de fortalecer a sua intimidade com Deus. Esse método vai muito além de promessas vazias. Ele trabalha a raiz da dor. Ele fortalece a mente e desbloqueia a sua verdadeira identidade. Restaura a sua vida espiritual, cura as feridas emocionais antigas, para que você pare de repetir os mesmos ciclos e comece a viver a liberdade que Cristo prometeu. Transforma sua relação consigo mesmo, desenvolvendo em você a autoestima, o propósito e a consciência do seu valor em Deus, porque você tem valor em Cristo. Ele reconstrói seus relacionamentos, trazendo sabedoria para amar, perdoar, comunicar e criar vínculos saudáveis. Destrava a sua vida financeira, ensinando princípios e práticas
que geram estabilidade e crescimento de forma equilibrada. Organiza sua mente, reduz sua ansiedade, aumenta o seu foco e rompe padrões de procrastinação. Alinha escolhas e comportamentos para que você viva com disciplina, com maturidade e coerência. Desperta uma vida de propósito, direcionando você para um caminho de crescimento contínuo, marcado pelos frutos do Espírito Santo e por uma vida plena em Cristo. Conduz você a uma nova história, não apenas melhor, mas verdadeiramente transformada, de dentro para fora. Em breve, o método Vida Abundante vai ser lançado. E nós vamos ter uma oferta especial de lançamento, que vai ser revelada em um grupo exclusivo no WhatsApp. O link vai estar aqui na descrição desse vídeo. Então, presta atenção. Se você está cansado de viver limitado, com dor, com desânimo, clique no link que está aqui na descrição do vídeo. Entre para esse grupo exclusivo de WhatsApp e se prepare para viver uma nova vida. Uma vida mais forte, mais saudável e mais plena. Deus quer te restaurar e você pode ser a próxima pessoa que vai testemunhar como Deus te abençoou com uma vida abundante. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Você já se sentiu preso ao passado? Como se estivesse carregando um peso que não deixa você recomeçar? Talvez a culpa tenha sufocado a sua fé e você se sente indigno da presença de Deus. Mas hoje eu vou te mostrar, à luz da palavra, como você pode se libertar desse fardo e viver um novo começo. Hoje eu quero compartilhar com você 3 verdades espirituais que vão te ajudar a se libertar da culpa e recomeçar, independentemente do que tiver acontecido na sua vida. Nós vamos entender por que a fé superficial não resiste à pressão. Você vai ver que a culpa, ela não transforma, mas o arrependimento sim. E nós vamos juntos aprender como o perdão de Jesus pode abrir um caminho para o recomeço. Então eu convido você a ficar comigo até o final desse vídeo, porque eu vou orar pela sua vida no final dessa mensagem e te mostrar qual é a chave que vai te proporcionar esse novo tempo. Qual é o segredo para você vencer essa culpa que tem dominado a sua mente. Amém? Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse aqui é o canal Minuto com Deus. Aqui, nesse espaço, nós compartilhamos mensagens bíblicas todos os dias. Nós estamos aqui há mais de 10 anos. Todos os dias eu posto uma reflexão para fortalecer a sua vida espiritual e abençoar a sua família. Se você tem buscado mais intimidade com Deus, se você deseja ouvir palavras que trazem esperança, motivação e fé, você está no lugar certo. Já deixa o seu like aqui no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Porque quando você faz isso, o seu nome fica gravado aqui no canal e você passa a fazer parte dessa grande corrente de oração e de fé. E assim o YouTube te manda mais mensagens como essa aqui. No Evangelho de Marcos, capítulo 14, nos versículos 51 e 52, está escrito assim: Um jovem, vestindo apenas um lençol de linho, estava seguindo a Jesus. Quando tentaram prendê-lo, ele fugiu nu, deixando o lençol para trás. Eu quero que você imagine essa cena comigo. Um jovem seguindo Jesus só com um lençol, e naquele momento de tensão, que certamente deve ter sido a prisão de Jesus, o moço deixou o lençol para trás e fugiu nu,
Irmãos, toda passagem bíblica precisa da revelação do Espírito Santo. A Bíblia, sem a luz do Espírito Santo, não vai operar a transformação que Deus quer fazer em nós. Aqui nessa passagem, nós podemos entender que o lençol representa uma fé rasa, uma fé que não aguenta, que não suporta quando chegam as tentações. Quantas vezes isso já aconteceu com você? Ou quantas vezes você já viu alguém tomar uma decisão firme de seguir a Cristo, mas logo em seguida cair novamente, derrotado pelo pecado ou pela pressão do mundo? Enquanto eu preparava essa mensagem, eu me lembrei de um jovem que aceitou Jesus na minha casa, na sala da minha casa. Depois disso, ele começou a frequentar a igreja, ele se batizou, ele chegou a fazer parte do louvor da igreja e todas as coisas começaram a se ajustar na vida dele, sabe? Mas depois de um tempo, ele se envolveu de novo com o álcool, com as drogas, com as amizades que só levavam ele cada vez mais para longe de Deus. E por fim, ele perdeu a família, o emprego e até mesmo a sua dignidade. Porque o diabo é muito sujo, irmãos. Ele vem para roubar, matar e destruir. E se a gente permitir, ele faz isso mesmo. Mas Jesus disse que veio para que nós tivéssemos vida, e vida em abundância. Jesus veio para destruir as obras do diabo. A fé daquele jovem, citado pelo evangelista Marcos, era uma fé superficial, uma fé rasa. Por isso que ele fugiu da presença de Jesus. A culpa e o remorso não transformam ninguém, mas o arrependimento sim, esse transforma. Você pode sentir culpa pelos seus erros, sentir remorso, mas se o Espírito Santo não gerar em você o verdadeiro arrependimento, você vai cometer os mesmos erros de novo, vai cair nas mesmas armadilhas. A palavra de Deus diz em Provérbios 28, versículo 13, que quem encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas aquele que se arrepende e deixa alcançará misericórdia. Quando nós caímos, nós somos tomados por uma tristeza profunda. Mas se essa tristeza gerar em nós somente a culpa, nós vamos ficar ali paralisados com a nossa culpa. A culpa provoca um sentimento de acusação, mas isso não gera mudança. O arrependimento verdadeiro nos leva de volta à presença de Cristo. Por isso, quando você errar, não fuja de Deus. Pelo contrário, corra para mais perto dele. Sabe, irmãos, o perdão de Jesus abre para nós um caminho de recomeço. Jesus não te chama pelo seu pecado, mas ele te chama pelo seu nome. O que define a sua identidade no mundo espiritual não é o seu erro, é o sacrifício de Cristo na cruz por você. Ele te oferece perdão e vida nova. Recomeço não é para aqueles que se acham fortes, mas recomeço é para aqueles que sabem que são fracos, para os que se rendem, para aqueles que se prostram diante de Deus. Escreva aqui nos comentários essa frase que eu vou dizer. Eu recebo o perdão de Jesus. Amém? Escreva isso. E coloque também aqui o seu pedido de oração. O segredo para vencer a culpa é crucificar o nosso eu todos os dias, negando o pecado e permanecendo em Cristo. Isso não é mágica, é uma decisão diária de arrependimento e de fé. Santidade é uma escolha. Receba essa palavra no seu coração. Jesus está te dando hoje uma nova chance de recomeçar. Permita que o Espírito Santo te transforme por dentro, para que você se torne uma nova criatura,
para que você seja filho, filha de Deus, para que o seu nome esteja escrito no livro da vida. Amém? Nesse momento eu quero orar por você. Escreva aqui o seu pedido de oração nos comentários. Declare pela fé isso aqui que eu falei. Eu recebo o perdão de Jesus. E se o Espírito Santo lembrar você de alguém por quem você está intercedendo, coloque o nome dessa pessoa aqui. Ou coloque o seu próprio nome, se é você que precisa dessa oração. Se existe alguma circunstância, alguma situação que está acontecendo na sua vida que tem afetado o seu relacionamento com Deus, que tem, de certa forma, limitado a sua fé, escreva aqui a área da sua vida que precisa de restauração, de cura e de milagre. E creia que a oração de um justo tem poder em seus efeitos. Amém? Vamos falar com Deus nesse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado pela Tua palavra, Senhor. Obrigado pelo dia de hoje. Pela fé nós recebemos o Teu perdão através de Jesus Cristo. Obrigado por essa palavra que abriu os nossos olhos mais uma vez. Somos gratos a Ti, ó Deus, pela nossa saúde, pela nossa vida, pela nossa família, pela graça e pela força que o Senhor nos concede para estarmos aqui, Te buscando, mesmo diante das tempestades que tentam nos derrubar. O Senhor tem nos sustentado até aqui. E nós cremos que o Senhor continua sendo fiel, porque cremos que a Tua fidelidade não é algo que o Senhor faz, mas ela faz parte da Tua essência. A Tua fidelidade é quem o Senhor é. Te pedimos por misericórdia, perdoa os nossos pecados, Pai. Nos perdoa por tudo aquilo que nós pensamos, falamos ou fizemos que não Te agradou. Ó Deus, olha nesse momento para esse irmão, para essa irmã que está aqui orando comigo. Contempla esse coração aflito, essa mente cansada. Ó Deus, tira o peso da culpa dele, dela, esse peso que tantas vezes fez com que eles fugissem da Tua presença. O Senhor já sabia que esse erro ia acontecer, antes mesmo que ele acontecesse. Mas ainda assim o Senhor permaneceu conosco, porque o Senhor não age de acordo com os nossos erros, mas de acordo com a Tua graça. Mostra agora, Pai, que essa voz de recomeço que toca o coração deles nesse momento não vem do nada, ela não vem da mente e muito menos é a voz do inimigo, mas que essa voz é a doce voz do Espírito Santo. Ó Deus, nós cremos que o sacrifício de Jesus é suficiente para perdoar os nossos pecados, para nos limpar e para nos reconciliar contigo. Por isso, nós declaramos nesse momento que queremos tomar a nossa cruz todos os dias e seguir ao Senhor. Eu oro para que esse irmão e essa irmã sejam libertos agora da culpa, do peso e da acusação. Que toda amarra caia por terra. Que toda arma forjada no inferno, Senhor, contra a vida dessa pessoa não prevaleça. Que as cadeias se abram, porque quem tem a chave de tudo é o Senhor. Somente Jesus pode destruir as obras do inimigo. Que Satanás recue e que cesse essa acusação, porque o Senhor está falando claramente nessa hora com essa pessoa que está me ouvindo, que os pecados dele, dela, estão perdoados diante do seu arrependimento. Recebe, ó Deus, cada pedido de oração escrito aqui nos comentários desse vídeo. O Senhor conhece cada nome, cada situação, cada causa apresentada aqui. Move o sobrenatural na vida dessa pessoa. Abre para ela as portas da cura.
as portas de emprego, restaura esse casamento, restaura essa família, traz vida onde disseram que só havia morte, traz esperança onde só havia desespero. Restaura, meu Deus, a saúde emocional. Levanta aquele que não consegue mais nem sair da cama. Fortalece esse coração cansado. Enche de fé essa pessoa que já não tinha mais forças nem para acreditar. Que cada pedido mencionado aqui seja respondido de acordo com a tua vontade. Porque nós cremos que a tua vontade é boa, é perfeita e agradável. Nós te louvamos, Pai, porque sabemos que o Senhor já está agindo. Nós oramos confiando no nome poderoso de Jesus. E é por isso que, antecipadamente, nós já te agradecemos. Amém e amém. Receba essa palavra no seu coração. Não receba essa palavra de acusação que tem chegado aos seus ouvidos. Essa não é a voz de Deus. Quem acusa é o inimigo. A doce voz do Espírito Santo te chama para o arrependimento, para uma mudança de vida, para um recomeço. Amém? E se essa mensagem te abençoou, compartilhe ela com alguém que você sabe que precisa ouvir isso hoje. É só você clicar aqui no botão compartilhar, selecionar a opção WhatsApp e mandar para os seus grupos, para as suas listas de transmissão e para aqueles que você ama. Mande para pelo menos 3 pessoas essa mensagem. Eu tenho convicção de que a palavra de Deus não volta vazia, porque isso está na Bíblia, irmãos. Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Nós não somos vinculados a nenhuma igreja, a nenhuma instituição, por isso que eu não falo de religião aqui. Se você quiser apoiar o trabalho que nós fazemos aqui no YouTube há mais de 10 anos, seja membro do canal ou nos apoie através da nossa chave Pix, que está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Nós vivemos em um tempo que é marcado pelo excesso de informações. Se você der um clique aí no seu celular, você pode ser bombardeado por ideias, filosofias, frases de efeito, cursos e discursos que prometem uma vida plena, conquistada de um jeito fácil. Mas a grande questão é que a plenitude verdadeira só pode ser encontrada em Cristo. Se você quer ter mais intimidade com o Espírito Santo, se você deseja fortalecer a sua vida espiritual e unir a sua voz em oração junto com outras milhares de vozes, você está no lugar certo. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal Minuto com Deus. Aqui, todos os dias, nós refletimos na palavra do Senhor. Porque nós entendemos que somente Ele pode nos dar direção, esperança e fortalecer a nossa vida espiritual. Hoje eu vou falar sobre permanecer enraizado em Cristo e como isso pode se tornar um dos pilares que sustenta a nossa fé, nos mantendo gratos, firmes e cheios da plenitude de Deus. Dê o like no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Quando você faz isso, o seu nome fica gravado aqui nessa grande corrente de oração e de fé. E o YouTube vai te avisar toda vez que a gente postar um vídeo novo. O texto que eu quero refletir junto com você está em Colossenses capítulo 2, do versículo 6 ao versículo 10. Diz assim a palavra de Deus. Portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Tenham cuidado para que ninguém os escravize
a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E por estarem nele, que é o cabeça de todo o poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Paulo escreveu essa carta aos Colossenses para alertar a igreja, para que eles não se deixassem levar por discursos atraentes, porém vazios. Ele chama os irmãos a permanecerem firmes naquilo que já haviam recebido, Cristo Jesus, o Senhor. Tanto na versão NVI, que eu li no começo do vídeo, quanto na versão A Mensagem, nós percebemos uma exortação prática. Ou seja, não basta conhecer, é preciso viver. A nossa fé não pode ficar só no campo da teoria. Paulo diz de forma muito clara: vocês receberam Cristo, agora continuem vivendo nele. Quando a gente lê os versos 6 e 7 na versão A Mensagem, o tom é ainda mais prático. Meu conselho a vocês é simples e direto. Prossigam com o que receberam, e vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor. Agora, vivam nele. Vocês estão profundamente enraizados, bem fundamentados nele, e conhecem o caminho da fé. Agora, façam o que aprenderam. A aula acabou. Deixem os livros de lado e comecem a vivê-lo. E que a vida de vocês transborde em ação de graças. No final dessa mensagem, eu vou orar por você, eu quero orar pela sua família. Por isso, escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. E declare pela fé o seguinte: Jesus Cristo mudou minha vida. Amém? Escreva isso pela fé. Aqui nesse texto, irmãos, nós encontramos 3 metáforas e eu quero refletir junto com você em cada uma delas. A primeira é a palavra enraizados. Isso fala de profundidade. Uma árvore sem raiz profunda não vai resistir ao vento. A segunda palavra é edificados, o que nos remete a uma construção. Cristo é o alicerce e a nossa vida deve ser levantada sobre ele. E a terceira é uma expressão que diz firmados na fé. Isso aqui aponta para estabilidade, equilíbrio. A fé não é uma emoção, é confiança contínua naquilo que nós aprendemos em Cristo. A vida cristã não é só conhecer conceitos, mas é permitir que Cristo seja o centro de tudo em nós. Quem está enraizado não vai se abalar com facilidade. Quem está edificado não desmorona quando tiver que enfrentar as tempestades da vida. E o versículo 8 é muito interessante. Enquanto na NVI diz assim: tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, na versão A Mensagem está escrito da seguinte maneira: cuidado com os que tentam deslumbrar vocês com belos discursos e linguagem pseudo-intelectual. É importante a gente entender que Paulo não está condenando o estudo ou a filosofia em si, mas ele se levanta contra toda forma de pensamento que tenta explicar a vida sem Cristo. Naquela época, os colossenses estavam cercados por vários ensinos que misturavam judaísmo, misticismo e filosofias gregas. Eram discursos muito atraentes, mas que afastavam as pessoas da simplicidade do Evangelho. Consegue perceber alguma semelhança com os dias de hoje? Pois é por isso que esse alerta continua valendo até os nossos dias. Muitas pessoas são fascinadas por espiritualidades alternativas, pelo culto ao eu interior, por discursos de autoajuda
sem nenhum fundamento bíblico. A linguagem pode até ser bonita, mas se ela não estiver enraizada em Cristo, ela não passa de engano. No versículo 9, Paulo diz que em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Esse aqui é um dos versículos mais fortes sobre a identidade de Jesus. Nós não estamos falando de alguém que tinha só um espírito elevado ou uma consciência expandida. A Bíblia diz que em Cristo habita toda a plenitude de Deus. Ele é o próprio Deus encarnado. Ele é Emanuel, que significa Deus conosco. Paulo fala isso, irmãos, principalmente por causa dos falsos mestres, que diziam que Jesus era só um intermediário entre Deus e os homens. Mas Paulo declara com convicção: nele está toda a plenitude de Deus. Nós temos que entender que, quando a gente olha para Jesus, nós não vemos só um profeta ou um mestre, mas nós vemos o próprio Deus se revelando a nós de forma plena. O versículo 10 diz que, por estarmos nele, ou seja, em Jesus, que é o cabeça de todo o poder e autoridade, nós recebemos a plenitude. E essa aqui é a boa notícia. A plenitude de Cristo nos alcança. Ela está acessível a nós. Significa que nós não precisamos buscar complemento em nada além dele. Não é Cristo mais as tradições. Não é Cristo mais os misticismos. Não é Cristo mais as obras humanas. Cristo é suficiente. Quantas pessoas vivem em busca de algo que complete o vazio interior delas? Sucesso, fama, prosperidade, espiritualidades alternativas, reconhecimento. Mas Paulo afirma que quem tem Cristo já possui tudo o que precisa. Eu quero terminar essa mensagem te dando 4 conselhos muito preciosos. Primeiro, permaneça enraizado em Jesus. E como é que você faz isso? Leia a palavra, ore, pratique o que você aprendeu. Quanto mais profunda a sua raiz, menos você vai se abalar quando tiver que enfrentar as crises. Segundo, não se deixe enganar. Nem todo discurso bonito é verdadeiro. Avalie se as palavras estão realmente fundamentadas em Cristo. Terceiro conselho, desfrute da plenitude que está disponível para você. Em Cristo, você já recebeu o perdão de Deus, uma nova vida, uma nova identidade e um propósito. Não viva como se fosse alguém vazio. E o quarto, transborde em gratidão. A fé genuína gera um coração agradecido, mesmo diante das adversidades. A mensagem de Paulo aos Colossenses é um chamado à centralidade de Cristo em nossa vida. Ele é o fundamento, a raiz e o alicerce. Nele habita toda a plenitude de Deus. E porque estamos nele, nós também recebemos essa plenitude. Nós não precisamos buscar lá fora o que só Jesus pode nos dar. Nós não precisamos de discursos bonitos, de tradições humanas ou de misturas espirituais. Cristo é suficiente. Amém? Receba essa palavra no seu coração. Nesse momento eu quero orar pela sua vida. Por isso eu quero pedir que você escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração, se você ainda não escreveu, e declare pela fé: Jesus Cristo mudou minha vida. Vamos falar com Deus nesse momento? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos porque em Cristo encontramos toda a plenitude. Obrigado porque nós não precisamos buscar em tradições humanas ou em filosofias vãs aquilo que já está disponível em Ti.
Nós pedimos hoje que o Senhor nos ajude a permanecer enraizados em Cristo. Que as nossas raízes sejam profundas na Tua palavra, para que nós não sejamos abalados pelas tempestades da vida. Ó Deus, nos ajuda também a discernir os discursos do mundo, para que nós não sejamos seduzidos por ideias que parecem sábias, mas que na verdade são enganosas. Que nós possamos viver a realidade de que Cristo é suficiente. Dá-nos, ó Pai, segurança na identidade que recebemos em Ti e que nós possamos transbordar em gratidão, mesmo em meio às lutas. Senhor, meu Deus e meu Pai, que o Senhor fortaleça cada família que for alcançada por essa mensagem. Renova, ó Pai, a fé daquele que está cansado, daquele que se sente desanimado. Sustenta essa pessoa que está passando por uma crise emocional, por um momento de dificuldade financeira, por um momento de crise na sua fé. Que o Senhor encha essa irmã e esse irmão com a plenitude de Cristo, para que eles possam viver de maneira digna, honrando o Teu nome e glorificando a Ti em tudo o que fizerem. Contempla, ó Deus, cada pedido de oração que está sendo escrito aqui nos comentários desse vídeo. Que o Senhor atenda a cada um, segundo a Tua vontade. É por isso que eu oro e te agradeço. Em nome de Jesus, amém e amém. Receba essa palavra no seu coração. Jesus Cristo é suficiente. Jesus Cristo é o bastante para a sua vida. Você não precisa se encher de discursos bonitos, de filosofias vãs, de frases de efeito. A palavra de Deus é o bastante para que você viva uma vida plena. Amém? Em nome de Jesus. E se essa mensagem abençoou sua vida, não guarde só para você. Clica aqui embaixo no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande essa mensagem para os seus grupos, para as suas listas, para aqueles que você ama. Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Se você quiser apoiar o trabalho que nós fazemos aqui, seja membro do canal ou nos ajude através da nossa chave Pix, que é o nosso CNPJ e está aqui na descrição do vídeo. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Você já percebeu que muitas vezes Deus nos chama para caminhos que parecem sem sentido aos olhos humanos? Eu quero dizer para você hoje que, independentemente de como esteja a sua vida, o chamado de Deus para você é muito claro. Confie, obedeça e adore. O mesmo Deus que guiou Abraão, que tirou ele da cidade de Ur dos Caldeus, uma terra que simbolizava a segurança, o conforto, mas também a idolatria, e conduziu ele até Canaã, é o mesmo Deus que está escrevendo a sua história. Talvez você esteja num momento de incerteza, sem saber qual direção tomar. Mas eu quero te dizer hoje, se você colocar a sua confiança no Senhor, Ele vai conduzir os seus passos para o lugar da promessa. Amém? E é sobre esse chamado de fé e obediência que eu quero refletir com você hoje à luz da palavra de Deus, registrada aqui em Gênesis capítulo 12. Então, fica comigo até o final do vídeo, porque eu vou orar pela sua vida e nós vamos juntos descobrir qual é o propósito de Deus para as nossas vidas e como nós devemos nos posicionar diante do conhecimento da vontade de Deus. A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e esse aqui é o canal Minuto com Deus. Aqui
nós compartilhamos mensagens bíblicas todos os dias para fortalecer a sua vida espiritual e abençoar sua vida, abençoar sua família. Se você tem buscado mais intimidade com Deus e quer ouvir palavras que te trazem esperança, motivação e fé, você está no lugar certo. Já deixa o seu like aqui no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Porque quando você faz isso, o seu nome fica gravado aqui no canal. E você passa a fazer parte dessa grande corrente de oração e de fé. E assim o YouTube te manda mais mensagens como essa aqui. Amém? Gênesis capítulo 12, nos versículos 1 e 2 apenas, que eu quero ler, está escrito assim, olha. Então o Senhor disse a Abrão, saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Irmãos, às vezes Deus nos pede umas coisas um pouco estranhas. Nós estamos acostumados com a lógica do mundo. Por isso, quando Deus nos dá um comando que vai contra essa lógica, a nossa tendência é duvidar, é questionar e muitas vezes argumentar com Deus. Mas a gente tem que lembrar que a nossa visão é limitada, diferente da visão de Deus, que não tem limites. Deus é onisciente, Ele sabe todas as coisas. Nós enxergamos aquilo que está diante de nós, com a compreensão que nós temos das coisas, enquanto Deus enxerga de forma absoluta, incomparável. Ele consegue ver o nosso futuro. O salmista diz que todos os nossos dias já estão escritos no livro de Deus. Isso está em Salmo 139, verso 16. Para Abraão, deixar a sua terra natal, deixar sua família, tudo isso era uma mudança muito radical. Imagina só, Abraão morava na cidade de Ur dos Caldeus, que era uma grande metrópole daquela época. Além disso, nós podemos entender que a família dele vivia em um certo conforto, uma estabilidade financeira, porque eles eram donos de uma empresa que fabricava ídolos. Mesmo assim, Abraão arriscou tudo o que ele tinha de mais precioso na sua vida, obedecendo ao chamado de Deus. Ainda que para isso ele estivesse lutando contra a lógica, porque para ele obedecer a Deus era mais importante. Da mesma forma, Jesus desafia as pessoas a deixar tudo e segui-lo. No Evangelho de Mateus, capítulo 10, do verso 37 ao 39, Jesus diz assim: quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, verso 39, quem acha a sua vida, a perderá. E quem perde a sua vida por minha causa, a encontrará. E o apóstolo Paulo também falou a respeito disso aos Filipenses, no capítulo 3, verso 8. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo. É isso mesmo que você ouviu. Paulo está dizendo que todas as coisas que ele havia conquistado, tudo que ele havia aprendido, diante da suprema grandeza que ele teve a respeito de Jesus Cristo, se tornaram nada. Ou, nas palavras do próprio Paulo, esterco. É muito interessante a gente perceber que
Diante daquela promessa de Deus, Abraão não só decidiu obedecer, mas ele também adorou ao Senhor. Em Gênesis 12, isso está registrado nos versículos 7 e 8. Obediência sem adoração se torna legalismo. E não é isso que Deus quer. O Senhor quer de nós relacionamento, intimidade. No final dessa mensagem, eu vou orar pela sua vida. Por isso, escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. E declare pela fé o seguinte: eu escolho obedecer e adorar. Amém? Escreva isso pela fé. Eu escolho obedecer e adorar. Outra coisa, Abraão não decidiu obedecer porque as promessas diziam que ele seria grande e famoso ou porque seria pai de muitas nações. Eu creio que o que ardeu no coração dele foi o que Deus disse a seguir: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Para um homem que não tinha filhos, saber que todas as famílias da terra seriam abençoadas por meio da sua vida passou a dar um novo sentido à sua existência. Não foi uma jornada fácil. Abraão teve que lidar com muitas coisas, mas principalmente com o fato de que Sara, a sua esposa, era estéril e já avançada em idade. E ele mesmo tinha 75 anos quando Deus o chamou. Sabe, irmãos, parece que Deus gosta de brincar com as impossibilidades. E aqui nós chegamos a um detalhe importante. A terra de Canaã, para onde Abraão foi enviado, hoje é conhecida como Palestina. Essa região se tornou palco não só da promessa feita a Abraão, mas também do cumprimento da maior de todas as promessas, a vinda de Jesus Cristo ao mundo. Foi ali, no mesmo território, que Jesus veio e viveu como Deus encarnado. Foi ali que ele pregou, que ele morreu e ressuscitou, garantindo assim a nossa salvação. Um lugar pequeno em extensão territorial, mas gigantesco em importância espiritual e histórica. Não é à toa que a Bíblia chama Jerusalém de a cidade do grande rei, lá em Salmos 48. Ou seja, quando Abraão deu o seu passo de fé em direção a Canaã, ele estava abrindo caminho para algo que iria mudar para sempre a história da humanidade. A promessa feita a ele se cumpriu plenamente em Cristo. E hoje nós somos herdeiros dessa mesma bênção. O apóstolo Paulo escreve em Gálatas, no capítulo 3, verso 29, o seguinte: e se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. A obediência de Abraão deu início a uma história que alcança a mim e a você. E se hoje a Palestina é um território tão disputado, isso só nos lembra que aquele lugar foi escolhido por Deus como palco da sua revelação. Ali ele chamou Abraão, ali ele levantou o povo de Israel e ali nasceu o Salvador do mundo. A história de Abraão nos mostra, irmãos, que obedecer a Deus, mesmo quando tudo parece ilógico, sem sentido, é o caminho para experimentar a verdadeira bênção. Abraão abriu mão da sua segurança, do seu conforto, da sua própria lógica, para confiar naquele que tudo sabe, que tudo vê. E hoje nós colhemos os frutos dessa obediência, porque em Cristo, o descendente prometido, todas as famílias da terra, inclusive a sua, foram abençoadas. Olha só, eu não sei como está a sua vida no momento em que essa palavra chega até você. Mas talvez, assim como Abraão, talvez Deus esteja pedindo que você dê apenas um passo de fé, que você confie nele
mesmo quando as coisas parecerem impossíveis. Lembra disso. A terra prometida de Abraão era Canaã, hoje conhecida como Palestina, palco da promessa e do cumprimento dela em Cristo. Mas talvez o Espírito Santo esteja te convidando a sair do lugar onde você está. Talvez existam situações e pessoas que já não deveriam ter tanto espaço na sua vida. E quem sabe a sua terra prometida, entre aspas, é simplesmente o cumprimento do propósito de Deus. Amém? É você viver a vontade dele. O chamado de Deus para nós hoje é muito claro. Confie, obedeça e adore. Porque o Deus que guiou Abraão, o Deus que tirou ele lá de Ur dos Caldeus e o conduziu até Canaã, é o mesmo Deus que está guiando a sua vida, guiando a sua história. Nesse momento eu quero orar por você. Se você ainda não escreveu o seu pedido de oração, escreva ele aqui nos comentários. Declare pela fé: eu escolho obedecer e adorar. Se o Espírito Santo trouxer à sua mente o nome de alguém por quem você está orando, coloque o nome dessa pessoa aqui. Se existe alguma situação que tem aprisionado você, como um vício, como um mau hábito, se existe algo no seu relacionamento que está te trazendo dor, aflição, angústia, escreva essa área da sua vida aqui nos comentários para que a gente possa orar e clamar ao Senhor juntos. Amém? Vamos falar com Deus nesse momento. Senhor nosso Deus e nosso Pai, obrigado por essa palavra tão maravilhosa. Nós te agradecemos, Pai, porque a Tua palavra nos mostra que os Teus planos são maiores do que os nossos. Obrigado porque assim como o Senhor chamou Abraão, o Senhor também nos chama hoje a viver uma vida de fé e obediência. Pai amado e querido, nós te pedimos que o Senhor fortaleça o nosso coração, para que nós possamos obedecer à Tua voz, mesmo quando a gente não entender corretamente os Teus propósitos. Que nós possamos entregar diante do Senhor as nossas ansiedades, as nossas incertezas, os nossos medos, as nossas inseguranças, porque nós confiamos que o Senhor já escreveu no Teu livro todos os nossos dias. Ó Deus, eu peço também que assim como Abraão foi uma bênção para as famílias da terra, a nossa vida também seja um instrumento de bênçãos para a nossa família, para os nossos amigos, para os nossos irmãos na fé e para todos aqueles que passarem pelo nosso caminho. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu peço que o Senhor contemple nesse momento cada pedido de oração que é escrito aqui nos comentários desse vídeo. Que o Senhor olhe com olhos de compaixão para cada pessoa que está aqui orando junto comigo. Para aqueles que precisam de provisão financeira, ó Deus, que o Senhor dê o sustento. Para aqueles que buscam por uma restauração no casamento, que o Senhor dê entendimento, sabedoria, perdão, ó Deus, e reconciliação a essa família. Para aqueles que estão orando pelas enfermidades, que o Senhor traga a cura no corpo, na alma e no espírito. Para aquelas pessoas que lutam pela libertação de vícios, que o Senhor dê a ela, Pai, essa libertação definitiva. A palavra do Senhor diz que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E nós cremos nessa promessa. Derrama da Tua graça sobre cada vida aqui presente, porque nós cremos que o Senhor é o mesmo Deus, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Nós confiamos em Ti e nós oramos não inspirados ou baseados em nossos próprios méritos, mas nós oramos
em nome do teu Filho Jesus, que veio a essa terra como homem, que foi tentado em todas as áreas, mas nunca pecou, e que se entregou na morte por causa dos nossos pecados. E por orarmos em nome de Jesus, desde já nós te agradecemos. Amém e amém. Receba essa palavra no seu coração, meu irmão, minha irmã. Ouça a voz do Espírito Santo e obedeça a Deus naquilo que Ele estiver ministrando ao seu coração. Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Se você quiser apoiar o trabalho que nós fazemos aqui, seja membro do canal ou nos apoie através da nossa chave Pix, que está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Se essa mensagem abençoou a sua vida, compartilhe ela com seus contatos. Clica aqui embaixo no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande para os seus grupos, para as suas listas e para as pessoas que você ama. Certamente, a palavra de Deus vai fazer a diferença na vida de alguém, para quem você enviar hoje. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Senhor, meu Deus e Pai, nesse momento eu te apresento a vida dessa pessoa que está me ouvindo. O Senhor conhece as suas lutas, as suas dores, as suas tempestades. Eu peço que o Senhor traga paz ao coração desse irmão e dessa irmã. Que todo medo, toda ansiedade e toda insegurança sejam lançados fora. Que ela sinta o teu abraço, a tua presença e o teu cuidado. Se ela estiver se sentindo fraca, que o Senhor a fortaleça. Se ela estiver sem esperança, que o Senhor renove a fé dela. Se ela está confusa, que o Senhor dê direção. E se por acaso ela estiver afundando em alguma área da sua vida, que o Senhor estenda as suas mãos e faça com que ela ande sobre as águas. Nós cremos no teu poder e descansamos na certeza de que o Senhor está no controle de todas as coisas. É por isso que nós oramos em nome de Jesus. Amém.